E eu vou jogar o B aqui, ó. Jogar o B aqui. E vou jogar o B aqui. Estão entendendo? Tá? Agora o B tá aqui, o B tá aqui. Aí eu venho, jogo o C aqui. Tá aqui o C, mesma figura. Boto o C aqui. Taco o B aqui, na mesma altura, né? O B começa bem aqui. Taco o B aqui. Aí eu desço o B também, ó, igualzinho lá. E o que fica aqui é o C. Todos ângulos retos. Então esses dois quadrados têm o mesmo tamanho, porque são quadrados congruentes. Qual é o lado desse? B mais C. Qual é o lado daquele? B mais C. Mas agora eu faço a divisão assim, ó. Faço a divisão assim. Eu venho para cá, e eu venho para cá. Isso aqui é o B, ó. Isso aqui é o B. Concorda comigo? Isso aqui quem é? É o B também. Então eu tenho a figura aqui dividida em quantos? Em um quadrado de lado A e 4 retângulos congruentes. Todos os retângulos aqui são iguais, certo? E aqui eu tenho uma figura dividida em quê? Em dois quadrados de lado C. Dois quadrados de lado C. Desculpa, dois quadrados. Um de lado C, um quadrado de lado B. E esse retângulo e esse. Retângulos congruentes, B e C. Agora a figura não diga, mas são congruentes. Então eu vou fazer o seguinte coisa, ó. Eu chego aqui e taco esse aqui. Quem é isso aqui? Quem é? É o A. As duas figuras, elas são congruentes. Os dois quadrados, o todo, elas são congruentes. Elas têm as mesmas áreas, portanto, o mesmo tamanho. Concordo? De partida, as duas figuras têm o mesmo tamanho. Então, se eu tirar figuras iguais das duas, o que fica tem o quê? Tamanhos iguais. Tá? Então, eu vou tirar esse retângulo daqui e vou tirar o mesmo retângulo daqui. O que ficou tem o quê? Mesmo tamanho, mesma área. É ou não é? Porque eu tirei o mesmo retângulo das duas. Eu vou tirar esse retângulo daqui e vou tirar o mesmo retângulo daqui. O que ficou? Ficaram duas figuras de mesma área, mesmo tamanho. Agora eu vou tirar um retângulo daqui e vou tirar o mesmo retângulo daqui. O que ficou dos dois lados? De triângulo, né? Triângulo, tirei triângulo. Disse retângulo, foi? Tirei triângulo. Estou tirando triângulos. Agora eu vou tirar esse triângulo daqui e vou tirar o mesmo triângulo aqui. Mesma área. Só que quanto é a área dessa? A ao quadrado. E quanto é a área dessa? B ao quadrado mais C ao quadrado. Está demonstrado o teorema de Pitágoras. Tá certo? De forma... Ei, não! Tá? Essa fórmula, essa maneira de demonstrar, ela não é minha. Ela é de um general americano, mas ele demonstrou algebricamente. Ele demonstrou fazendo a conta usando essa figura, essa divisão, tá? Só aquela divisão lá. Ele não usou essa daqui, tá? Ele usou só essa e dessa aqui, fazendo uma conta, ele demonstrou. Aí eu olhei para dele e disse, não, dá para adaptar, vai ficar tudo geométrico. Aí eu construí essa e fui retirando. É a mesma coisa. Mas quem deu essa demonstração puramente foi um general americano que, quando ele não estava guerreando, jogando bomba nos outros, ele está estudando matemática. Tá bom? Pronto. Então tá aí, então você tem o teorema de Pitágoras. Hã? Cadê a lista? Cadê a lista? Eu não passei ainda não, cara.
Você ainda não. O pessoal do RU. Agora, ó. Observe uma coisa, ó. Observe uma coisa. Qual é a consequência? Uma consequência fundamental do Teorema de Pitágoras, tá? É o que eu vou expor mais adiante. Primeiro você observa o seguinte, ó. Observe uma coisa. Quando você pegar um triângulo retângulo de catetos 1 em 1, olha aqui, ó. Triângulo retângulo de catetos 1 em 1, a hipotenusa vale x. Pelo Teorema de Pitágoras, quadrado de x, quem é? Quadrado de 1 mais quadrado de 1. Ou seja, o quadrado de x é quanto? 2. Quadrado de x é 2. Muito cuidado. Qual é a conclusão? Você tem isso aqui. Tem-se isso aqui. Ou seja, quadrado de x é 2. Logo, esse comprimento x não é um número que racional. Se você vê esse comprimento, concebe esse comprimento como número, ele não é um número racional, porque nós já sabemos que essa equação aqui não possui solução no conjunto dos números racionais. Foi demonstrado aqui. Tá certo? Esta equação, não, ou seja, esse comprimento, o comprimento desse triângulo retângulo de catetos 1 em 1, ele não se expressa como uma fração racional da unidade. Não é um número da forma A sobre B, onde A é inteiro e o B é natural, diferente de zero. Entendido? Entendido? Só que, aí vem o impacto disso, ó. Aí olha o impacto disso. O impacto disso é o seguinte. Preste atenção. Pegue a reta numérica. Bem, você não tem a reta numérica. A reta numérica aparece quando você pega um ponto, e esse ponto é o quê? O 0. E pega um ponto, e esse ponto é o quê? 1. Aí você tem a reta numérica. Aí você descarrega, você marca todos os inteiros, todos os naturais na reta, os naturais estão para cá, marca todos os inteiros e marca todos os números racionais. Agora faça o seguinte, suba aqui perpendicularmente um segmento de comprimento 1. Isso significa o quê? Que esse comprimento aqui é um valor x, e quanto é x ao quadrado? X ao quadrado é 2. Eu não estou falando em raiz. Não estou falando em raiz. Estou falando que x ao quadrado é 2. Agora, você faça o seguinte. Você pega aqui, ó. Meu compasso, é o que eu tenho. Ó. Meu compasso. Ó. Você sabe o que é um compasso? Serve para construir o quê? Circunferência. O raio da circunferência é constante. Quer dizer, numa circunferência, a distância de cada um dos seus pontos ao seu centro é a mesma. Então eu vou abrir o compasso aqui, com a abertura sendo esse negócio, e vou fazer a seguinte marcação, ó. Quando eu chego aqui, se eu fiz compasso, quem é essa medida aqui? Daqui para cá, esse comprimento, isso é um x. E esse comprimento não pode ser um número racional. Por quê? Porque o quadrado dele é quanto? 2, pelo Teorema de Pitágoras. Significa o seguinte, que quando eu escolhi esse ponto para ser o 0, esse para ser o 1,
e marquei todos os números racionais, dito de outra forma, eu associei cada número racional a um ponto da reta, que é a reta numérica agora, sobraram pontos. Ou seja, cada número racional vai estar associado a um ponto da reta, mas há pontos na reta, pelo menos esse aqui, ó, há ponto na reta que não está associado a quê? A números racionais. Entendeu? Como exemplo, esse ponto aqui. Esse ponto aqui não pode estar associado a um número racional. Por quê? Porque se a distância dele, a origem, fosse um número racional, o quadrado desse número racional seria quanto? 2. Mas isso não ocorre. Por que não ocorre? Porque não há número racional cujo quadrado é 2. Entendi? Diga. Hã? O pessoal sai aí, para não atrapalhar a explicação. Vamos lá. Quando eu escolho esse ponto para ser o 0, esse ponto para ser o 1, e subo verticalmente um cateto aqui, um segmento de comprimento 1, essa diagonal aqui tem um comprimento x cujo quadrado é 2, pelo teorema de Pitágoras. Então não pode ser um número racional. Esse comprimento aqui, ele não é expresso como número racional, porque se ele fosse um número racional, pelo teorema de Pitágoras, seu quadrado seria 2. Isso não ocorre. Só que tem outro impacto, qual é? É que quando você pega um compasso com essa abertura e vem para cá, qual é esse comprimento daqui para cá? É a mesma hipotenusa. Significa que esse ponto não está associado a um número racional x. Porque se tivesse associado a um número racional x, o x ao quadrado seria o quê? 2. X ao quadrado seria 2. Só que essa equação não tem solução nos racionais. Entendido? Entendeu agora? Você entendeu? Tá certo? Então, quando a gente tem um racional, a gente consegue achar um irracional, verdade? Não, não é isso que eu disse. O que eu disse foi o seguinte. O que eu falei é o seguinte. Quando você marca um ponto, escolhe um ponto para ser a origem. Escolhe um ponto para ser o 1. Você tem a unidade. Aí você marca os racionais na reta, ou seja, associa cada número racional a um ponto da reta, isso não cobre toda a reta. Há pontos na reta que não ficam associados a números racionais. O que ocorre é, cada número racional estará associado a um único ponto da reta. Mas não é verdade, voltando, que cada ponto da reta está associado ao número racional. Por quê? Por causa disso que eu acabei de fazer. Esse comprimento aqui, se ele fosse um número racional, seria um número racional cujo quadrado é 2. Mas isso não pode acontecer. Não há número racional cujo quadrado é 2. Então, esse comprimento aqui não se expressa como um número racional. Só que esse ponto aqui, eu construo ele pelo compasso, né? Esse ponto, a sua distância aqui é a mesma distância, é o mesmo comprimento desta hipotenusa. Então esse número não é um número, o ponto, esse ponto aqui não está associado ao número racional. Porque se ele tivesse associado ao número racional, ele estaria associado ao número racional x, cujo quadrado é quanto? 2. Mas não pode. Tá certo? Não só esse, ó. Se eu subo aqui, ó. Se eu subo aqui uma unidade, tem mais pontos. Se eu subo aqui uma unidade, ó. Uma unidade. E marco aqui, ó. Daqui para cá. Eu chamo essa distância de y. Isso aqui formando um ângulo reto. Quanto é que vale 1 ao quadrado?
Não, 1 ao quadrado não. Y ao quadrado. Y ao quadrado é igual a quê? A 1 ao quadrado mais o quê? X ao quadrado. Quadrado dessa hipotenusa mais o quadrado desse cateto mais o quadrado desse. Ou seja, y ao quadrado é 1 mais 2 que dá 3. Mas nós já sabemos que não existe número racional cujo quadrado é o quê? 3. Não há número racional cujo quadrado seja 3. Então, o que é que está acontecendo? Ó? Olha o que acontece. Eu venho para cá, faço a mesma coisa. Eu compasso, venho aqui, opa, venho aqui, marco aqui. Esse ponto, se esse ponto tiver associado... Bem, esse ponto está associado a esse Y. Esse companheiro aqui para cá é Y. Então, esse ponto está associado, não está associado a um número racional, porque o Y não pode ser racional. Esse Y aqui é uma medida cujo quadrado é 2. Pode ser 3, desculpe, 3. Só que essa equação não tem solução nos racionais. Aí, com isso é o ponto que me permite, que faz com que eu defina, porque eu quero criar um conjunto numérico de modo que a cada número esteja associado um ponto da reta, um único ponto da reta, e reciprocamente, cada ponto da reta esteja associado a um número. Então, a única maneira é eu criar o conjunto dos números reais da seguinte forma. Conjunto dos números reais. Conjunto dos números reais, ou conjunto R. E a única forma que eu tenho de fazer isso para vocês é a seguinte, é usar esse apelo geométrico e dizer o seguinte, quem é o conjunto R? O conjunto tomado por cada x, tal Gx é um comprimento relativo na reta numérica. Vou logo dizendo que isso aqui é o que eu posso fazer para definir R, porque há uma construção de R mais robusta, mais precisa, mas isso envolve uma matemática mais avançada. E isso serve aos meus propósitos, porque se eu digo que o número real é o número que representa comprimento, então eu tenho uma correspondência desse conjunto com a reta numérica, ou seja, cada número real está associado a um único ponto da reta, por isso relativo. O relativo quer dizer o quê? Tem comprimento positivo, os pontos estão desse lado. Comprimento negativo, os pontos estão de onde? Do outro lado. Tá certo? Ou seja, cada ponto aqui, cada ponto da reta vai corresponder a um número real Z. Tá? Se eu faço dessa forma. Então, quem é o ponto associado ao número real Z? Z passa a ser a distância desse ponto até a origem. E aí, a cada número real está associado um único ponto da reta e reciprocamente. Cada ponto da reta está associado a um único número real. É assim que constrói. Então, aí você tem o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais é esse conjunto aqui. É a diferença entre R e Q. Que conjunto é esse? É o que nós chamamos de conjunto dos números irracionais. Não tem notação para ele, não. É não pertencer a quê? Quando é que o número é racional? É irracional, quando ele é real e não é racional. Ou seja, tá aí vários, tá? O número cujo quadrado é 2, que a gente chama de raiz quadrada de 2, tá? Não é racional. O número real não negativo cujo quadrado é 3, raiz de 3, não é também racional. Aliás, se P é primo, né?
Tá certo? Mas existe o número cujo quadrado é P, o número real. É só você ir construindo assim que você consegue. Tá certo? Você pega, vai construindo. 4. Outro exemplo de números racionais, o π, que é o comprimento, que é o π. É o comprimento da circunferência cujo diâmetro é 1. Isso é um número irracional. Eu estou dando poucos exemplos aqui, mas num contexto bem definido, você consegue perceber o seguinte: existem muito mais números irracionais do que números racionais. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A quantidade de números racionais é a mesma quantidade de números naturais. É infinito, mas aí é um conceito de infinito. Existe um conceito chamado conceito de cardinalidade, tá? Que estende o conceito de quantidade. Quantidade é para conjunto finito. Quando o conjunto é infinito, você tem o conceito de cardinalidade. Mas eu não tenho como falar isso muito para vocês, porque eu preciso do conceito de função bijetiva. Vou explicar aqui. Tá? Aí eu explico brevemente esse negócio. E outra coisa, no conjunto dos números reais, você tem todas as operações. E o conjunto dos números reais com todas as operações, essas operações satisfazem todas aquelas propriedades que valem na adição e multiplicação dos inteiros. Quais são? Associatividade, começa com fechamento, comutatividade, associatividade, existência do elemento neutro, da adição e da multiplicação, tá? O inverso multiplicativo, tá? O simétrico, que é o inverso aditivo, e a propriedade, para mim, a principal, que é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. E essas construções são todas geométricas, tá? Elas são todas geométricas. Deixa eu ver só se eu esqueci uma coisa hoje de falar para vocês. Às vezes eu esqueço, né? Às vezes não, muitas vezes. Tá? E pronto. Pronto. Diga. E os complexos já vai demonstrar aí? Não. O universo. Vamos falar de conjunto universo. Voltar a falar de universo. Eu cheguei nesse conjunto para o conjunto universo, no que diz respeito a números no cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, é o conjunto dos números reais. E os reais, tem os reais positivos, quando é que o número é real positivo, quando é maior do que zero. E os reais negativos, quando ele é o quê? Menor do que zero. Não há complexo. Tá? Aqui não se fala em número complexo no cálculo 1, nem no cálculo 2, nem no cálculo 3. Existe uma disciplina para isso, tá? Que é a variável complexa. Ou cálculo complexo, tá? Não, cálculo quadrado, que você faz tudo isso, derivar. Aliás, tudo isso não, que eu não vi, né? Tem. Mas computação não tem, não. Computação não tem. Tem, não. Tá? Eu acredito, espera aí, deixa eu ver aqui. Pronto.